Aqui no Resumindo Livros você escuta o resumo do livro O Poder do Hábito, Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios. Por Charles Duhigg. Sinopse. Escrito por Charles Duhigg, um jornalista vencedor do Prêmio Pulitzer, apelidado de o Oscar do jornalismo, O Poder do Hábito enfatiza a importância dos padrões de conduta individuais, organizacionais e sociais. Você aprenderá ótimas técnicas práticas para identificar e intervir conscientemente nos fatores que realmente controlam nossas ações e resultados. O poder do hábito é a capacidade de automatizar a força de vontade e transformar um recurso escasso em uma fonte inesgotável de realizações. Tenho certeza de que se você praticar os ensinamentos do autor, as mudanças que experimentará serão profundas e positivas em sua vida diária. Como os hábitos funcionam? Duhigg começa sua pesquisa com um caso bem conhecido de um paciente com lesão cerebral e um experimento realizado no MIT que revelou a importância de áreas específicas do cérebro na formação de hábitos. Este estudo mapeou padrões de mudanças cerebrais quando novos hábitos foram formados. Entre as descobertas mais importantes, destaca-se que elas se formaram como uma forma evolutiva de economizar esforços. Quando algo se torna um hábito, economiza energia cerebral. Porque quando o indivíduo age automaticamente ele não precisa. Pense mais. Na prática, os hábitos formam loops fechados, ou padrões de loop, que executam as seguintes etapas. Dica: sinais que desencadeiam hábitos. Rotina: uma ação específica ou uma série de ações. Recompensa: resultado desejado. Entender os hábitos dessa forma nos permite começar a entender os elementos que devem estar presentes para possibilitar a formação de hábitos. Se alguma das etapas do loop estiver faltando, o hábito não se formará. Embora esse fenômeno cerebral seja fácil de explicar, pode ser difícil identificar adequadamente cada componente. Como criar novos hábitos? Os autores divulgam alguns exemplos de exibição e experiência para desenvolver o argumento de que o loop acima não é uma condição suficiente para a formação de novos hábitos. Certamente férias, rotinas e recompensas são os componentes que precisam ser implementados. Mas novos hábitos só se formam quando há combustível para satisfazer o desejo por recompensas. Os anunciantes usaram frases atraentes como dicas e apresentaram a escovação como uma rotina diária e uma recompensa por se sentir bem após a escovação. Na época, todas as marcas tinham uma abordagem semelhante. O diferencial da Pepsodent foi a ideia de adicionar certos produtos químicos ao produto para criar uma leve sensação de formigamento após a escovação. Eu quero ser bonita não é suficiente. Para torná-lo um hábito, eu também precisava experimentá-lo. Por que ocorrem as transformações? Ao comentar sobre as regras de substituição, nossos autores se baseiam fortemente na carreira do técnico de futebol americano Tony Dungy. Os treinadores mudaram a sorte de vários times da NFL, North American Football League, usando a regra de ouro da mudança de hábitos. A regra de ouro é perceber que é muito difícil quebrar maus hábitos. Em vez disso, eles devem ser modificados, reprogramados e substituídos por novas rotinas. Filas, recompensas e desejos permanecem os mesmos, mas as rotinas mudam. Os autores listam os 12 Passos dos Alcoólicos Anônimos, conhecidos mundialmente, como um dos programas de mudança de hábitos mais duradouros. Várias avaliações empíricas foram feitas para o formato, com críticas direcionadas aos aspectos espirituais presentes no programa. Com o tempo, muitas pessoas se beneficiaram dessa estratégia, sugerindo que os 12 passos imitam o que sabemos hoje sobre como o cérebro forma hábitos. De uma perspectiva espiritual, Duhigg sugere que a chave para o sucesso não é a crença em Deus, mas o ato de acreditar em algo importante. Os autores relatam os resultados de um estudo longitudinal que descobriu que os viciados em recuperação eram mais propensos a recaídas, embora ainda fossem capazes de mudar seus hábitos sem acreditar. Portanto, é importante aproximar as pessoas e torná-las ingênuas para mudar hábitos de sucesso. Qual hábito é o mais importante? Para responder a essa questão, os autores apresentam um estudo de caso da Alcoa, grande empresa norte-americana de alumínio.
A organização nomeou Paul O'Neill como CEO. Contrariando o senso comum, O'Neill definiu a segurança ocupacional como a nova prioridade da empresa. As partes interessadas e os acionistas inicialmente relutaram em rejeitar a nova política, mas as vendas, os lucros e a produtividade dispararam em apenas um ano. Você não pode pedir às pessoas que mudem porque não é assim que o cérebro funciona, disse O'Neill. Sabíamos que a Alcoa precisava mudar, então decidimos nos concentrar em uma coisa primeiro. Eu disse. O sucesso não depende de tudo correr bem, mas de definir uma ou duas prioridades, trabalhar nelas e usá-las como alavancas poderosas ou pequenos sucessos. Estas são as condições ideais para que novos empreendimentos ocorram. Quando a força de vontade se torna automática. O hábito do sucesso na abordagem da Starbucks, empresa multinacional que possui a maior rede de cafeterias do mundo, é exercitar a força de vontade. Aparentemente, muitos estudos descobriram que força de vontade, autodisciplina e autodisciplina são os hábitos mais importantes para o sucesso pessoal. Como os líderes criam hábitos? O Rhode Island Hospital tinha muitos maus hábitos. Isso se manifestou ao realizar algumas manipulações e outras etapas incorretas, além de bugs no ambiente operacional. O autor usa esse exemplo para mostrar que não há organização sem hábitos. A única diferença é que em algumas pessoas os hábitos são formados conscientemente, em outras são formados espontaneamente, sem previsão. Mas em meio a uma crise, os líderes podem eliminar hábitos indesejados e substituí-los por boas ações. Em um estudo econômico de referência de Nelson e Winter, eminentes professores da Universidade de Yale, apesar da aparente racionalidade organizacional de muitas organizações, a maioria das organizações tem milhares de interações e interações de pessoas. Acontece que somos guiados por anos de hábitos orgânicos formados por meio de decisões independentes. Para esses autores, os hábitos reais são as decisões tristes e silenciosas que temperam a competição na luta constante pelo poder e pelo sucesso que ocorre dentro das corporações. Estender esse cenário indefinidamente pode causar danos irreparáveis. Os líderes devem, portanto, aproveitar esses momentos de crise para criar novas rotinas de trabalho e tréguas nas quais o trabalho possa ser concluído. Claro que essas rotinas irão variar de acordo com as características gerais de cada equipe de trabalho e especificidades de cada empresa. Somos responsáveis por nossos hábitos. 2 estudos de caso são a resposta do autor a esta importante questão. A primeira diz respeito aos problemas crescentes que cercam aqueles que se tornam jogadores compulsivos. A segunda é observar o caso de um homem que assassinou sua esposa à noite quando estava tendo terrores noturnos. Os hábitos dos jogadores cresceram lentamente ao longo dos anos. A princípio, ele achou o vício completamente administrável. No entanto, uma vez que a dívida de jogo atinge um valor significativo, o padrão de loop se fecha completamente. Os cassinos, em particular, usam muitas técnicas e estratégias diferentes para pegar os jogadores. Por exemplo, nos Estados Unidos, o setor está mais lucrativo do que nunca porque sabe capitalizar os hábitos. O caso do terror noturno foi levado a tribunal porque não havia dúvida de que o homem assassinou sua esposa, ele mesmo não negou isso no julgamento, e o tribunal determinou que ele não tinha controle total sobre suas ações. Os autores comparam os 2 casos e observam semelhanças em relação à automação cerebral. No entanto, existem diferenças importantes entre os 2. Os jogadores poderiam ter previsto o resultado de seus hábitos. Quanto ao segundo caso, de fato, este homem não pôde evitar um trágico incidente. Porque apesar de sempre ter sofrido desta doença, nada o fazia acreditar que esta doença colocaria em perigo a sua vida ou a vida dos que o rodeavam. Cercar você do ID conclui este interessante estudo apontando que existem muitos hábitos em nossas vidas que conhecemos. Entender que eles podem mudar nos dá a liberdade, e a responsabilidade, de mudá-los. Resumo final. Mudar hábitos não é tão fácil quanto ler sobre isso. Mas devemos perceber que não existe uma fórmula mágica. Como tudo na vida, alcançar esse objetivo exige muito empenho e dedicação.
Lembre-se de que todos são diferentes e têm hábitos diferentes. Portanto, é necessário identificar rotinas, experimentar diferentes formas de recompensa, isolar estímulos e, o mais importante, desenvolver um plano adequado às características individuais.